pessoal! Este é o 8º vídeo de nossa série de videoaulas. Na aula de hoje, vamos conhecer e entender quais são os parâmetros que determinam a ocupação do espaço urbano. Porém, antes disso, precisamos compreender quais são os instrumentos que regem a política urbana. Sendo assim, falaremos sobre o Plano Diretor, o Estatuto da Cidade e o Código de Obras. Por fim, aprenderemos também a calcular os parâmetros de ocupação de nosso projeto. Vale aqui ressaltar que esses são temas extensos e que não pretendemos aqui esgotá-los. Deixe aí seu like ou dislike nesse vídeo e me ajude a compartilhá-lo. Aproveite também e se inscreva nesse canal para sempre receber os novos conteúdos que forem postados. Boa aula! Antes de falarmos sobre os parâmetros urbanísticos de ocupação, é preciso entender que eles fazem parte de um plano maior, o Plano Diretor. Mas, afinal, o que é o Plano Diretor? O Plano Diretor é uma lei municipal criada com a participação de todos e aprovada na Câmara Municipal. Sua função é organizar o crescimento e o funcionamento da cidade como um todo, tanto das áreas urbanas como das rurais. A criação do Plano Diretor é relativamente recente. Foi na Constituição Federal do Brasil, de 1988, onde foi incluído o texto da Emenda Popular da Reforma Urbana, instituindo a política urbana brasileira e elegendo o Plano Diretor como instrumento fundamental do desenvolvimento municipal, dando assim condições de intervenção do poder público em prol do desenvolvimento urbano. No artigo 182 da Constituição Federal, temos que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico. Parágrafo 2º. A propriedade cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Temos, então, que apesar da inclusão da política urbana na Constituição Federal, havia ainda a necessidade de uma regulamentação complementar. Foi, então, que em 10 de julho de 2001 foi promulgada a Lei Federal 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Nele, encontramos a caracterização dos municípios obrigados a ter um plano diretor participativo, sendo estes os que se enquadram nas seguintes definições. Primeiro, com mais de 20 mil habitantes. Segundo, integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Terceiro, onde o poder público municipal pretende utilizar os instrumentos previstos no 4º parágrafo do artigo 182 da Constituição Federal. Quarto, integrantes de áreas de especial interesse turístico. Quinto, inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Parágrafo 1º. No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso 4º do caput, os recursos técnicos e financeiros para elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. Parágrafo 2º. No caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. Concluímos que todas as cidades que se enquadram em um ou mais itens devem formular um plano diretor. Isso porque é através deste instrumento que o poder público municipal, bem como sua população, terão como definir e planejar um crescimento ordenado para a cidade. O plano diretor é um plano urbanístico com força de lei que traçará a organização e funcionamento da cidade. Ele é composto de diversas leis
quadros e mapas que orientarão as possibilidades de modificações e construções dentro da cidade. Temos que entender que a cidade é um organismo vivo e mutável. Sendo assim, a lei do plano diretor deve ser revista pelo menos a cada 10 anos. O plano diretor da cidade de Campos passou recentemente por esse processo de revisão e, no início deste ano, após aprovação na Câmara de Vereadores e sanção do prefeito, entrou em vigor. No site da Prefeitura Municipal, temos acesso a todos os arquivos que compõem o plano e podemos identificar 4 grandes áreas dentro deste. A lei do plano diretor, propriamente com todos os seus mapas e legislação, a lei de uso e ocupação do solo, voltada, como o próprio nome diz, à ocupação do solo urbano, em suas diversas possibilidades, o parcelamento do solo, voltado à divisão de áreas e consequente criação de novos loteamentos, e os perímetros urbanos, especificando as delimitações dos distritos que compõem a cidade. Fique tranquilo, pois citaremos mais à frente alguns exemplos utilizando as leis, mapas e quadros do Plano Diretor de Campos, tornando assim prática a compreensão. Aliado ao Plano Diretor, temos também o Código de Obras, lei complementar que garante à administração municipal controle e fiscalização sobre as edificações construídas. O Código de Obras varia de acordo com cada município e possui normas para qualquer tipo de construção. Nele também estão definidos os procedimentos para aprovação dos projetos, licenças para execução de obras, bem como metodologia para fiscalização da execução destas e aplicação de eventuais penalidades no caso de descumprimento da lei. Ou seja, as regras estabelecidas na legislação urbana municipal, bem como as normas estabelecidas por órgãos públicos ou reguladores da construção civil, são integradas no Código de Obras. Ao propor um novo projeto, o Código de Obras deve ser estudado juntamente com as leis do Plano Diretor do município. Após essa introdução, podemos então conhecer os principais parâmetros de ocupação. O primeiro parâmetro que iremos conhecer é o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento, abreviado pela sigla CAT, é determinado pela divisão da área total edificada de uma edificação e a área total do terreno. Ou seja, o coeficiente de aproveitamento determina o potencial construtivo de um lote, indicando quantos metros quadrados pode-se construir com base na área do terreno. Vejamos esses dois exemplos. Imaginem que ambos os lotes são iguais e possuem área de 200 metros quadrados, porém estão localizados em diferentes zonas dentro da cidade. No lote da esquerda, o coeficiente de aproveitamento é 1. Isso quer dizer que a área total edificada da construção deve ter no máximo 200 metros quadrados. Já no lote da direita, o coeficiente de aproveitamento é 4. Sendo assim, é possível construir uma edificação com 800 metros quadrados. Perceba, então, que a função do coeficiente de aproveitamento é a de controlar as densidades construídas nas zonas da cidade. Onde o coeficiente de aproveitamento é maior, há uma tendência de verticalização e consequente valorização econômica do terreno, uma vez que a possibilidade de construção é maior. Você consegue agora perceber por que determinadas áreas da cidade concentram prédios altos, enquanto outras são caracterizadas principalmente por edificações de 1 ou 2 pavimentos? A variação do coeficiente de aproveitamento é a grande responsável por isso. Nesse recorte do mapa de zonamento da cidade de Campos, conseguimos identificar as diferentes zonas delimitadas por diferentes cores. Em cada uma delas, identificamos diferentes parâmetros de ocupação, que são reunidos na tabela de índices e parâmetros de ocupação, anexa à Lei de Uso e Ocupação do Solo. Observando a tabela, percebemos os diferentes índices de coeficiente de aproveitamento de acordo com a zona onde o terreno se encontra, e, eventualmente, também os eixos de comércio e serviços, de grau 1, 2 ou 3. Os eixos de comércio e serviços, ECS, são vias que destinam-se à instalação predominantemente de atividades de comércio e serviços urbanos,
voltados ao atendimento das zonas em que se encontram inseridos. Lotes voltados para eixos de comércio e serviços têm maior coeficiente de aproveitamento do que um outro lote localizado em mesma zona, porém fora do eixo. Para deixar isso mais claro, vamos analisar um exemplo. Nesta imagem aérea, vemos um recorte do bairro Parque São Caetano, onde 2 lotes foram destacados. O lote em vermelho se encontra na esquina das ruas Teixeira de Freitas e Coronel Germano de Castro. Já o lote destacado em laranja se encontra voltado para a rua Gumercindo de Freitas. Quando analisamos ambos lotes no mapa de zoneamento, percebemos que ambos se encontram na zona residencial 3. Porém, a rua Gumercindo de Freitas é considerada eixo de comércio e serviços de hierarquia 2. Logo, o coeficiente de aproveitamento do lote destacado em laranja é maior. Voltando à tabela dos índices e parâmetros de ocupação, percebemos que existem 2 colunas indicando o coeficiente de aproveitamento máximo do terreno, CAM, e o coeficiente de aproveitamento básico do terreno, CAB. Sobre essas 2 colunas existe o título com outorga. A outorga referida no título nada mais é do que um instrumento da política urbana municipal, instituído pelo Estatuto da Cidade. A outorga onerosa do direito de construir, que consiste na definição da cobrança de uma contrapartida pelo exercício do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado pelos municípios para os terrenos urbanos, até o limite máximo de aproveitamento. Para tornar mais claro, um empreendedor que esteja construindo um edifício pode comprar o direito de construção de uma edificação tombada pelo patrimônio histórico e aumentar, assim, o coeficiente de aproveitamento do lote onde está construindo. Aqui não entraremos em maiores detalhes, mas, para os fins desta aula, utilizaremos os valores da coluna sem outorga. Para aqueles que desejarem se aprofundar no assunto, é possível encontrar no site do Conselho de Arquitetos e Urbanistas uma série de cadernos técnicos sobre a regulamentação e implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Por fim, para calcularmos o coeficiente de aproveitamento de nossa edificação, precisamos ainda entender a diferença entre área útil e área total edificada. A área útil leva em consideração apenas as áreas internas dos ambientes, sem levar em consideração suas paredes, enquanto a área total edificada, ATE, leva em consideração todas as áreas úteis mais a área das paredes. Veja a diferença entre o somatório das áreas úteis e a área total edificada. Para o cálculo do coeficiente de aproveitamento, utilizaremos a área total edificada. A fórmula para o cálculo é a seguinte: dividiremos a área total edificada pela área do lote. Substituindo os valores, teremos 58,66 metros quadrados divididos por 160 metros quadrados, encontrando um resultado de 0,3666. O coeficiente de aproveitamento é um índice e não possui unidade. O CAT de nosso lote é, então, de 0,3666. Dando sequência, temos nosso segundo parâmetro de ocupação, a taxa de ocupação. A taxa de ocupação, abreviada pela sigla TO, é obtida através da divisão entre a área de projeção da edificação e a área do terreno. Basicamente, a taxa de ocupação determina quantos por cento do terreno foram ocupados pela projeção da edificação. Falamos em projeção da edificação, pois além da área da edificação repousada sobre o solo, varandas e sacadas em balanço de pavimentos superiores influenciam na taxa de ocupação. Vejamos estes 2 exemplos. Mais uma vez, imaginem que ambos os lotes são iguais e possuem área de 200 metros quadrados, porém, localizados em diferentes zonas dentro da cidade. No lote da esquerda, a taxa de ocupação é de 25%. Sendo assim, a projeção da edificação pode ocupar 25% da área do lote. Enquanto no lote da direita, a taxa de ocupação é de 50%. Sendo assim, a projeção da edificação pode ocupar 50% da área do lote.
A ocupação proposta nesses dois exemplos é hipotética e tem o objetivo de tornar o exemplo didático. Na prática, a área de projeção da edificação varia de acordo com o formato da mesma. Além disso, veremos que todos os parâmetros devem ser levados em consideração juntos no momento em que se projeta. Nesta nova imagem, fica ainda mais claro o conceito de projeção da edificação. Podemos fazer uma comparação da projeção da edificação com a sombra da edificação sobre o lote, considerando o solo a pino. Perceba que, mesmo tendo o térreo sobre pilotis, a área de projeção da edificação é a sombra do volume do pavimento superior. Comparando essas duas edificações para efeito do cálculo da taxa de ocupação, ambas as construções possuem mesma área de projeção. Mesmo que incluíssemos novos pavimentos sobre uma delas, ainda assim a área de projeção se manteria a mesma, embora a área total edificada aumentasse. Repare, porém, que se esse novo pavimento superior tiver algum tipo de balanço, varanda ou protuberância fora do alinhamento do anterior, a área de projeção seria aumentada. A taxa de ocupação serve, então, para regular o equilíbrio entre os espaços construídos e vazios de cada lote, visando uma ocupação que permita a ventilação e insolação urbana e da construção do conjunto de lotes e edificações que compõem a quadra. Para o cálculo da taxa de ocupação de nosso projeto, utilizaremos então a área de projeção da edificação. Em nosso projeto, a área de projeção será igual à área total edificada. Isso porque nossa edificação é térrea e sua área de projeção é exatamente igual à área ocupada pela casa. A fórmula para o cálculo é a seguinte: dividiremos a área de projeção da edificação pela área do lote e multiplicaremos o resultado desta primeira operação por 100, para encontrar a porcentagem do lote ocupada pela edificação. Substituindo os valores, teremos 58,66 metros quadrados divididos por 160 metros quadrados, encontrando um resultado de 0,3666, que multiplicado por 100 nos gera 36,66%. Encontramos, então, que a taxa de ocupação do nosso lote é de 36,66%. Nosso próximo parâmetro de ocupação é a taxa de permeabilidade. A taxa de permeabilidade, abreviada pela sigla TP, nada mais é do que o percentual mínimo exigido para a área permeável do lote, ou seja, aquela que permite infiltração da água no solo, livre de qualquer edificação ou pavimento não drenante. Essa taxa é obtida pela divisão da área permeável do lote e a área total do terreno. Na Lei de Uso e Ocupação do Solo de Campos, encontramos a determinação de uma taxa de permeabilidade mínima de 15% para todas as zonas e eixos de comércio e serviços, exceto a zona de comércio do centro histórico, cujos imóveis estão isentos da taxa. Vale ressaltar que a lei estabelece a porcentagem mínima, não impedindo que a área permeável seja maior do que o estabelecido. A função da taxa de permeabilidade é garantir que os lotes contribuam para a qualidade ambiental da cidade, possibilitando a presença de vegetação de porte em áreas privadas, atenuando assim os impactos no sistema de drenagem das águas pluviais. Outro fator importante de se notar é que jardins artificiais ou canteiros sobre subsolos ou garagens subterrâneas que não permitam a drenagem da água pluvial para o solo não podem ser considerados como área permeável. Na legislação de uso do solo campista, encontramos ainda no artigo 36 que as áreas de piso serão consideradas permeáveis quando no mínimo 50% de sua área apresentar capacidade de infiltração direta ao solo. Ou seja, pisos drenantes podem ser utilizados sobre o solo. Um clássico exemplo de piso drenante é o bloco intertravado vazado, muito utilizado em estacionamentos. Novas tecnologias, porém, já trazem blocos de concreto maciços que permitem a drenagem. Outra alternativa é criar caminhos parcialmente revestidos com pedra ou até mesmo revestimentos, não havendo assim a necessidade de impermeabilizar toda a extensão do piso.
Aqui, vale lembrar que, por questões de acessibilidade, a melhor opção para locais públicos e de uso não privado é utilizar os blocos de concreto permeável, ou outra solução que garanta um trajeto regular e estável, uma vez que as irregularidades do piso, tanto do bloco vazado como dos caminhos parcialmente revestidos, torna difícil o tráfego de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais. Para o cálculo da taxa de permeabilidade de nosso projeto, utilizaremos a área permeável de nosso lote. Como o nosso lote não possui nenhum tipo de revestimento impermeabilizante em suas áreas externas, toda a área achurada em verde será levada em consideração. Caso houvesse um trecho impermeabilizado ou revestimento, deveríamos fazer o desconto desta área. A fórmula para o cálculo é a seguinte: dividiremos a área permeável do terreno pela área do lote e multiplicaremos o resultado desta primeira operação por 100, para encontrar a porcentagem do lote permeável. Substituindo os valores, teremos 93,63 metros quadrados divididos por 160 metros quadrados, encontrando um resultado de 0,5852, que multiplicado por 100 nos dá o resultado de 58,52%, sendo esta a taxa de permeabilidade de nosso lote. Dando sequência aos parâmetros de ocupação, temos então a testada mínima e a área mínima do lote. Ambos os parâmetros estão relacionados às dimensões mínimas que o lote precisa ter para que seja aprovado. Ou seja, à medida que a cidade vai se expandindo, há necessidade de se desmembrar, dividir e lotear áreas antes não urbanizadas. Para que esse parcelamento possa ocorrer, deve-se observar em que zona a gleba está localizada dentro da cidade. Então, recorrer à lei de parcelamento do solo, buscando o modelo ou os modelos possíveis de se adotar naquela zona. Cada modelo de parcelamento possui características específicas quanto à testada mínima possível, bem como a área mínima do lote. Na lei de parcelamento do solo, encontramos ainda informações como o comprimento máximo e largura mínima que uma quadra deve ter, além das larguras das vias que deverão ser abertas para permitir o acesso aos novos lotes. O estabelecimento de dimensões mínimas de testada e área para os lotes é importante para garantir padrões de urbanização. O parcelamento pode ainda ocorrer quando se deseja dividir apenas um lote em dois e não necessariamente uma gleba. Nesse caso, a divisão só pode ocorrer se for possível atender às medidas mínimas de testada e área mínima. Caso isso não seja possível, é necessário estabelecer um condomínio. Vamos analisar um exemplo prático para entender como ocorre o parcelamento. Identifiquei neste recorte do mapa de zoneamento da cidade de Campos duas glebas, áreas ainda não urbanizadas. Essas duas glebas se encontram uma na zona residencial de hierarquia 1 e a outra na zona residencial de hierarquia 2, destacadas em amarelo e azul, respectivamente. Caso os proprietários dessas terras tenham interesse em parcelá-las, deverão recorrer então à lei de parcelamento do solo, para identificar quais são os tipos de modelos de loteamento possíveis para tais áreas. O quadro de modelos de parcelamento apresenta as possibilidades para as diferentes zonas e eixos de comércio e serviço, demonstrando quais são as dimensões que devem ser seguidas. Conforme as áreas demonstradas em nosso exemplo, poderíamos optar para as R2, área destacada em azul, modelos MP1, MP2, MP4 e também os modelos MP5 e MP6. Esses dois últimos possíveis por conta dos eixos de comércio e serviços que passam pela área. Já para as R1, área destacada em amarelo, poderíamos escolher o modelo MP4, em razão da zona, e os modelos MP5 e MP6 também por conta dos eixos de comércio e serviços. Neste novo slide, temos a imagem de satélite e uma foto de parte do projeto do parcelamento do bairro Parque João Maria. O modelo adotado neste trecho foi o MP1, onde a testada mínima é de 7 metros e a área mínima do lote de 140 metros quadrados. Nosso próximo parâmetro de ocupação é o gabarito máximo.
Por definição, o gabarito é o número máximo de pavimentos, excetuado o subsolo, que podem ter as edificações em determinada zona. Na Lei de Uso e Ocupação do Solo de Campos, temos que o gabarito máximo da edificação corresponde ao número máximo de pavimentos tipo estabelecido para a zona urbana ou eixo de comércio e serviço em que o imóvel se situe. Sendo o pavimento tipo o pavimento que contém um conjunto de dependências ou de unidades com a mesma configuração e que se repete em todos os níveis ou andares da edificação, à exceção do pavimento de acesso ou pilotis do embasamento. Nesta imagem, vemos o pavimento tipo de um edifício de escritórios e consultórios. Em outras cidades, essa definição pode variar. Por isso, é necessário estudar com atenção as especificidades de cada local. No parágrafo 1º do artigo 23 da Lei de Uso e Ocupação da Cidade de Campos, lemos que não são considerados pavimentos tipo para efeito do cálculo do gabarito máximo da edificação as coberturas, os pilotis, as caixas d'água, as casas de máquinas dos elevadores e o subsolo para a garagem, salvo indicação em contrário. Em complemento, lemos nos parágrafos 4º e 5º que o gabarito máximo das edificações localizadas nas zonas e eixos de comércio e serviço da área urbana, da sede municipal, onde é permitida a verticalização, será de 24 pavimentos, incluindo os pilotis de acesso e os pavimentos do embasamento. O gabarito máximo de embasamento será de 9 metros, excluindo o PUC, pavimento de uso comum. Mais uma vez, segundo a legislação campista, o embasamento corresponde aos pavimentos que servem de base à edificação, destinados aos acessos, às áreas de estacionamento de veículos e às dependências de uso comum da edificação, não sendo neles incluídos os pavimentos tipo, podendo abrigar unidades comerciais se o zoneamento urbano permitir. Sendo assim, considerando em média 3 metros por andar, o maior prédio da cidade de Campos pode atingir 72 metros de altura, contendo 9 metros do embasamento, 3 metros do pavimento de uso comum, o PUC, mais 60 metros correspondentes a 20 pavimentos tipo, totalizando assim os 24 pavimentos. Nesse cálculo, não são levados em consideração a cobertura, caixa d'água, bem como casa de máquinas de elevadores, o que certamente torna o prédio ainda mais alto. A determinação de um gabarito máximo serve para regular a altura das edificações em função das características da zona e reflete, conjuntamente com outros parâmetros, na percepção da paisagem urbana construída, com implicações econômicas, estéticas, ambientais e sociais. Na cidade de Campos, percebemos que a determinação de gabarito máximo para a zona de comércio do centro histórico tem como intuito de proteger o cone de visualização e ambiência de imóveis preservados e prédios históricos. No parágrafo 2º, encontramos que o número de pavimentos máximo para essa zona é de 4 pavimentos, sendo sua altura máxima de 13 metros, incluindo neste cálculo os pilotis, pavimentos de acesso e portarias, garagens, além de pavimentos de lojas e sobrelojas. A área do entorno da Praça do Liceu também tem gabarito fixado. Nessa região são encontrados diversos prédios de interesse histórico e arquitetônico da cidade, sendo um dos locais com o maior número de edificações em estilo eclético. Por fim, nosso último parâmetro analisado nesta aula será o dos afastamentos. Os afastamentos são distâncias mínimas entre a edificação e os limites de frente, laterais e fundos do terreno. Todas essas distâncias são estabelecidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Os afastamentos servem para garantir a aeração e insolação das edificações e para regular o equilíbrio entre os espaços construídos e espaços vazios de cada lote, refletindo conjuntamente com o coeficiente de aproveitamento, a taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade, além do gabarito. Os afastamentos determinados na Lei de Uso e Ocupação do Solo correspondem às distâncias mínimas obrigatórias entre a edificação e suas divisas de frente, laterais e de fundo, de acordo com o gabarito da edificação,
devendo ser aplicados em toda a altura da edificação, sem qualquer redução. Isso quer dizer que o afastamento não pode ser aplicado de forma progressiva, gerando assim um edifício escalonado conforme o da imagem à esquerda. Antes, o afastamento deve ser aplicado de acordo com o gabarito da edificação em toda a altura deste, conforme a imagem do edifício à direita, exceto no caso de edificações construídas sobre embasamento, onde a aplicação dos afastamentos frontal, laterais e de fundos em toda a altura da edificação deverá ser observada apenas para o bloco superior, devendo o embasamento respeitar os afastamentos previstos. Perceba nessas duas imagens que o embasamento, ou seja, os pavimentos de base do edifício, destinados aos acessos, às áreas de estacionamento de veículos e às dependências de uso comum, estão com suas empenas laterais e também de fundos, apesar de não vermos essa última, coladas nos limites, afastadas apenas no limite frontal. Aqui temos a tabela com os afastamentos mínimos determinados pela legislação. Perceba que os afastamentos se tornam maiores à medida que a edificação se torna mais alta. Da mesma forma, existe também uma diferença entre vãos principais e secundários. Os vãos principais, expressos na tabela na coluna lateral principal, são aqueles destinados à iluminação e ventilação de ambientes como salas e quartos, enquanto os vãos secundários são aqueles destinados à iluminação e ventilação de compartimentos secundários, definidos na lei como sendo cozinhas, áreas de serviço, banheiros, lavabos e quartos de empregada. As empenas cegas representam as paredes que não possuem nenhum tipo de abertura. Nas três imagens em sequência, vemos as empenas cegas em uma residência unifamiliar, bem como no embasamento de um edifício, segunda imagem, e também numa empena do bloco superior de outro edifício. Ainda com relação aos afastamentos, o artigo 29 determina que é permitida a construção de beirais, marquises, sacadas e varandas abertas, apenas com guarda-corpos, em balanço sobre afastamentos até o máximo de 1/4 dos afastamentos laterais e de fundos, e até o máximo de 1/3 do afastamento frontal, desde que garanta um afastamento mínimo de 3,80 m da divisa frontal e 2,50 m das divisas laterais e de fundos. Nesta imagem, vemos uma sacada em balanço sobre o afastamento frontal de um edifício residencial. Nos parágrafos 1º e 2º do artigo 29, vemos ainda a situação dos afastamentos para os casos onde existem mais de um edifício dentro do mesmo terreno. Quando o gabarito dos edifícios for o mesmo, os afastamentos entre os blocos deverão corresponder ao dobro do afastamento mínimo, sendo eles lateral ou de fundos. Quando os gabaritos forem diferenciados, os afastamentos entre os blocos deverão corresponder ao dobro do afastamento mínimo previsto para a edificação de maior gabarito. Por fim, temos ainda que garantir afastamentos ao longo de faixas marginais de proteção dos cursos d'água, naturais ou artificiais, faixas de domínio público de rodovias e ferrovias, sendo obrigatório a reserva de uma faixa não edificável de 15 metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica. Nestas imagens, vemos o Parque Municipal Lagoa do Vigário, construído às margens da lagoa em espaço antes ocupado por casas. Antes de finalizarmos, gostaria de apresentar para vocês um exemplo prático de um projeto que participei no final do ano de 2012. Essa é uma residência unifamiliar em 2 pavimentos, composta em seu pavimento térreo por uma garagem, coberta para 2 carros, uma sala de jantar e estar integrada, cozinha e área de serviços com dependência de empregada e banheiro de serviço, além de um escritório e banheiro completo e de uma varanda que comunica a sala à área externa. O pavimento superior é composto por uma sala íntima, 2 quartos, ambos com varandas privativas, servidos por um banheiro comum, além do quarto principal com closet e banheiro privativo, além de uma varanda voltada para a área de lazer da casa. Com relação aos dados técnicos, a casa foi projetada dentro de um lote de 12 metros de testada por 30 metros de comprimento.
tendo área de 360 metros quadrados. O terreno está localizado em uma zona residencial de hierarquia 2, tendo como parâmetros de ocupação os seguintes: coeficiente de aproveitamento igual a 2, desta forma a área total edificada possível seria de 720 metros quadrados, dobro da área do lote, taxa de ocupação igual a 60%, sendo assim 216 metros quadrados do lote poderiam ser ocupados pela projeção da edificação, e taxa de permeabilidade de 15%, sendo assim, pelo menos 54 metros quadrados do lote deveriam permitir a infiltração das águas pluviais. Com relação aos afastamentos, foram seguidas as determinações para construções entre 1 e 3 pavimentos, com afastamento frontal de 5 metros, lateral principal e vão secundário de 1,5 m e a possibilidade de empena cega sobre o limite do lote. Transformei aqui ambos os pavimentos em volumes, removendo assim a cobertura da edificação para que a compreensão seja facilitada. O pavimento térreo foi representado em verde claro, enquanto o superior destacado em azul mais escuro. Os dados que precisaremos para calcular os parâmetros de ocupação são os seguintes: a área total edificada, que corresponde ao somatório das áreas edificadas dos pavimentos, a área de projeção da edificação, para calcularmos a taxa de ocupação, além da área permeável. O pavimento térreo tem área edificada de 162 metros quadrados e o pavimento superior de 127,84 metros quadrados, o que nos gera uma área total edificada de 289,90 metros quadrados. A área de projeção da edificação é de 168,39 metros quadrados. Perceba que nem todos os contornos dos pavimentos são coincidentes. Sendo assim, a área de projeção é basicamente composta pela área edificada do pavimento térreo, acrescida das áreas do pavimento superior que fogem do alinhamento do primeiro nível da casa. Por fim, a área permeável considerada foi toda aquela onde se vê a presença de grama, 186,17 metros quadrados. Aqui, não foram detalhados os revestimentos dos acessos dos portões de garagem e social, bem como da área de lazer. Ainda assim, vocês perceberão que haverá folga no cálculo. Além disso, a implementação de revestimentos permeáveis pode incluir tais áreas neste ponto. Bem, com todos os dados coletados, podemos então calcular os parâmetros. Você já sabe como fazer, então aqui vou andar um pouco mais rápido. Para o cálculo do coeficiente de aproveitamento, substituímos os valores na fórmula e encontramos um coeficiente de 0,8052. No cálculo da taxa de ocupação, também substituímos os valores e encontramos uma taxa de 46,78%. Por fim, na taxa de permeabilidade, fazemos da mesma forma que nos exemplos anteriores, e após o cálculo, encontramos um resultado de 51,71% de taxa. Com todos os parâmetros calculados, podemos então montar nosso quadro de áreas. Perceba que todos os parâmetros se enquadram na legislação para o zoneamento onde o lote se encontra. Sendo assim, este projeto cumpre os requisitos para aprovação junto à Secretaria de Obras Municipal. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Agora você já tem condições de calcular os parâmetros de ocupação de nosso projeto e realizar o quadro de áreas. Em nossa próxima aula, aprenderemos mais sobre os diferentes tipos de cobertura, seus materiais, formatos e também aprenderemos a calcular suas alturas e inclinações. Bons estudos e até a próxima!